Nós temos aqui várias notícias hoje sobre a política e a administração pública cearense e nós começamos falando sobre o evento de ontem em Brasília da federação partidária, a oficialização da federação partidária unindo o União Brasil e o PP. Como nós dissemos ontem, é o maior bloco político nacional a partir de agora, tanto quanto ao número de deputados federais, senadores, governadores e prefeitos. Eu declaro aberta a reunião de instalação da Federação União Progressista. Esse histórico encontro de hoje tem por finalidade instalar a Federação União Progressista com a ratificação do seu estatuto, programa, bem como a composição do órgão nacional. Eu proponho, presidente Rueda, que nós, por aclamação, ratifiquemos o estatuto, o programa, o órgão nacional já constituído, nos artigos 43 e 44 do Estatuto da Federação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam quando se encontram. Está ratificado o Estatuto da Federação União Progressista. O Ceará teve uma atuação ativa nesse evento de ontem em Brasília. Uma representação significativa de oposicionistas cearense esteve lá no evento. A federação, como nós já dissemos aqui, será presidida no Ceará pelo capitão Wagner. Isso porque o União Brasil tem o maior número de deputados federais eleitos em 2024 e isso foi um critério estabelecido pela direção nacional para a definição dos comandos da federação nos estados. Naquele estado em que o partido União Brasil ou PP tem o maior número de deputados federais, nesse estado o partido será presidido a federação será presidida pelo partido que tem o maior número de deputados. Além dos já filiados à União Brasil e ao PP, participaram do evento ontem em Brasília, para surpresa de muitos, Ciro Gomes. Roberto Cláudio não era surpresa porque ele assinará a ficha de filiação à União Brasil nos próximos dias, no início do próximo mês de setembro. Mas o Ciro chamou a atenção, não pelo fato de ele ir se filiar à União Brasil ou ao PP, mas pela sua decisão de estimular a federação, porque ela será a principal opositora do PT ou da candidatura do presidente Lula a mais um mandato. Ciro falou pouco no evento e do evento, mas disse que estava disposto a ajudar o movimento para exatamente fazer com que a política brasileira seja oxigenada e saiamos dessa disputa entre Lula e Bolsonaro. Na verdade, o Ciro vai se filiar mesmo ao PSDB. Não tem pressa. Ele não é candidato a nenhum cargo eletivo nas eleições do próximo ano, como já afirmamos isso aqui há algum tempo. Mas será um dos principais protagonistas da eleição do próximo ano, filiado ao PSDB. O PSDB integrará o grupo de oposição no Ceará ao governo
é o Mano de Freitas, ou a candidatura do governador é o Mano de Freitas à reeleição. Repetindo o que dissemos ontem, a Federação União Brasil, PP, no Ceará, fará com que, nas eleições do próximo ano, a oposição esteja realmente robusta em condições de disputa do governo. Terá o maior tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão e um volume de recursos expressivo do fundo eleitoral. Tudo isso em razão do grande número de deputados federais que tem hoje essa federação. Mais de 100 parlamentares, pouco mais de 20% da Câmara dos Deputados, que hoje é integrada por 513 deputados federais. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com base no relatório feito pelo conselheiro Ernesto Saboia, acabaram por recomendar que a Assembleia Legislativa Cearense aprove, com ressalvas, as contas as contas de governo do governador Elmano de Freitas, relativas ao ano passado, 2024. Durante a sessão, que demorou pouco mais de 2 horas, depois de um rápido relato feito pelo trâmite do processo, feito pelo conselheiro Ernesto Saboia, o primeiro a falar foi o Procurador-Geral de Contas, que é o chefe da Procuradoria de Contas do Tribunal de Contas do Estado, o senhor José Aécio Vasconcelos Filho. Vamos ouvir parte do seu relatório. Mas eu destaco aqui um outro indicador social, esse nem tão positivo, na verdade bastante negativo, são os números da segurança pública. Em 2024 houve um aumento de 10,17% nos crimes violentos letais intencionais, que significa mais de 3.200 vítimas, né? 3.272 vítimas. Isso fez com que contribuiu para que o Estado do Ceará tivesse em 2024 a maior taxa de homicídios dolosos do Brasil, 34,42 por 100 mil habitantes, mais do que o dobro da média nacional, que foi de 16,64. Houve, é verdade, uma redução nos crimes violentos contra o patrimônio, mas eu acho que o indicador de homicídio, de crime violento, letal, intencional, acaba sendo mais seguro, porque os crimes contra o patrimônio muitas vezes são subnotificados, né? Então, às vezes há uma distorção de um exercício para outro, porque às vezes a pessoa é vítima de um roubo, de um furto, acaba não registrando porque está traumatizado, porque acha que não vai dar em nada. Mas esses números de homicídios é um número mais preciso. Acho que é mais difícil de distorcer, porque é mais difícil que aconteça um homicídio sem que o Estado tenha esse registro. E eu trago esses números não é para fazer nenhuma crítica direta ao Poder Executivo, porque o problema da segurança pública não é de 2024. É um problema de décadas, né, mas que tem se agravado nos últimos anos. E temos aqui números inaceitáveis, né? 3.272 vítimas de crimes violentos, perderam a vida em crimes violentos em apenas um ano no estado do Ceará, que é um estado relativamente pequeno e relativamente pouco populoso. O Tribunal de Contas, como avaliador de políticas públicas, o que nós temos são os indicadores e temos que reconhecer que a estratégia de segurança pública em 2024 não funcionou. O Poder Executivo reconhece isso, tanto que lançou um programa muito abrangente no próprio ano passado, o Ceará contra o Crime, com diversas iniciativas e que até já produziu resultados de redução da criminalidade, de redução desses indicadores que eu mencionei. Então, nesse ponto, eu estou sugerindo que o tribunal encampe a recomendação da Diretoria de Contas de Governo, que é uma recomendação mais genérica de que o Estado adote uma estratégia mais efetiva, de modo a obter resultados mais concretos e mais duradouros de redução dos índices,
E uma recomendação para a própria SESEX de que o tribunal, dentro da sua expertise, também possa contribuir com esse cenário em auditorias operacionais ou outro tipo de fiscalização dentro desse programa Ceará contra o Crime, que compõe diversas iniciativas de contratação de pessoal, de capacitação, de aquisição de equipamentos, de forma a contribuir como puder, né? O tribunal recentemente fez uma auditoria, está fazendo uma auditoria sobre a questão da governança dos órgãos de segurança pública. Esse processo, quando for julgado, vai ser julgado em breve, vai trazer uma série de insights e sugestões importantes para os órgãos de segurança pública, que vai melhorar a governança e, consequentemente, vai melhorar a atuação finalística desses órgãos. Então, acho que o tribunal também, dentro da sua expertise, pode contribuir e, por isso, eu estou sugerindo essa recomendação. Bom, o Procurador de Contas fala, antes da apresentação do relatório do conselheiro Ernesto Saboia, exatamente porque ele está emitindo um parecer, que pode ser acolhido ou não pelo conselheiro relator. O relato do conselheiro Ernesto Saboia durou aproximadamente 1 hora. Depois que ele apresentou o seu voto, recomendando a aprovação das contas com ressalvas, aí falou a conselheira Soraya Vitor. Ela apresentou um voto em separado e ela foi mais crítica do que o relator, sobretudo mais crítica em relação aos gastos do governo, sobretudo quando ela afirma que o Estado do Ceará, no ano passado, o que nós já havíamos dito aqui, quando tratamos do último relatório de contas apresentadas pelo Estado por conta da obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá já estava comprovado que o Estado arrecadou menos do que gastou. O Estado gastou o que não tinha, gastou mais do que arrecadou. E então a conselheira Soraya enfatizou bem esse ponto, insistindo também nos gastos sobre terceirização na saúde pública. Vamos ouvi-la. Faz a análise de receitas e despesas, o que é que você verifica? É que a receita cresceu num percentual e a despesa cresceu num percentual maior, pelo menos 10% mais do que cresceu a receita. Então, isso significa dizer que o governo do Estado teve que lançar mão dos recursos de caixa, por isso que houve uma diminuição, tá certo? Do caixa em relação ao exercício de 2024, né? Então, houve que ser utilizado essas disponibilidades financeiras, que elas são usadas, e é bom, importante que se tenha esse recurso, para usar em situações difíceis que possa vir a acontecer, contingências, que o Estado venha a utilizar esse recurso para atender a população. Então, num linguajar comum, eu posso dizer, o governo do Estado, no exercício de 2024, foi deficitário. Ele, na realidade, não é nem que ele seja deficitário, porque ele tinha o recurso dele de caixa, né? Mas o que aconteceu é que as despesas cresceram mais. Ou seja, esse controle da despesa é preciso examinar com cuidado, porque isso não pode ser uma constante. Tem que ser tratado com cuidado e muita atenção. Conselheira, a senhora enfatizou muito essa questão da terceirização, sobretudo na área da saúde. A área da saúde do Estado do Ceará, ao longo dos anos, e aí se examinar todas as minhas declarações de voto, eu tenho tratado com muito cuidado essa questão do elemento 34. O que é o elemento 34? É a substituição de mão de obra. Essa substituição é o que se chama da substituição de atividade fim. Eu não estou falando, tá certo, de atividades meio, como limpeza, conservação, nem nada. Não, é a substituição de médico, de enfermeira, aqueles que têm no plano de carga e carreira. O que
que aconteceu? As cooperativas saíram de 400, em números redondos, 400 milhões para 700, quase 800 milhões. O que foi que houve de um ano para o outro para subir tanto? As organizações sociais subiram 22%. É muita coisa, tá certo? De crescimento, onde não se sabe exatamente, tá certo? O que se tem é o bolo desse número. Mas a gente precisa, inclusive, as minhas recomendações de transparência ativa, que não foram aceitas, o Ernesto vai dar uma redação para tentar contemplar mais, mas eu preferi ficar vencida, porque eu entendo que é preciso que nos portais esses valores sejam dissecados. Quantos profissionais nós estamos falando para pagar, para pagar esse tanto? Em cada unidade de saúde, nós temos posto fiscal, nós temos hospital no interior, nós temos UPAs, tudo isso com cooperativa e o próprio contrato de gestão. Mas nós não sabemos exatamente se esse valor é um valor razoável. E, mais ainda, eu entendo que é necessário que a população possa fazer esse controle social, possa vir ao tribunal querer perguntar. Hoje, nós não temos informação em nenhum portal, nem no do governo do Estado, e nem muito menos nessas organizações sociais ou cooperativas. Nós não sabemos, inclusive com esse trabalho que o próprio Ministério Público está fazendo, se essas cooperativas estão atendendo à própria lei das cooperativas. Essas cooperativas médicas estão cumprindo a lei? Nem nós sabemos, nem a sociedade sabe. Então, é por isso que eu fiz 2 recomendações, que esses números estejam disponíveis, que ninguém precisa pedir, eles estejam disponíveis nos portais, para que se possa saber valor, quantos profissionais nós estamos está envolvido com aquele valor, que meta esse contrato de gestão tem de atendimento, você sabe alguma? Ninguém sabe. Então, é importante, como o número é muito alto, portanto, é necessário que haja um controle social. O contrato de gestão que a senhora fala é do ISGH? ISGH. Que está no estado do Ceará há alguns anos, né, e consome um bom recurso. E ele só sobe, ele não tem nenhuma, foram 22% que subiu, muita coisa. Então, é preciso analisar. Por isso que eu entendo que é importantíssimo esse controle social com relação a esse gasto. A senhora fez uma outra observação, aliás, a senhora fez várias observações. Uma delas também que me chamou a atenção foi com relação a gastos com pessoal. Gastos com pessoal, o que é que acontece? O Estado do Ceará, ele tem um limite máximo diferente, tá certo? O limite máximo só tem um, que é o estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal? Exatamente, mas o Estado do Ceará tem um número que é publicado no site da Secretaria do Tesouro Nacional. Quando ele manda, quando a Secretaria da Fazenda manda para lá, ele vai com um percentual, máximo 49%, e quando está aqui é 48, alguma coisa por cento. Esse número precisa ser um único número. Também não foi aceita essa daí, né? Então, o que eu quero é, coloque o Estado do Ceará só pode ter um percentual máximo. Qual é esse percentual máximo? Né? Então, a gente precisa saber disso. Conselheira, muito obrigado pela sua entrevista. De nada, estou sempre à disposição. Por fim, os conselheiros Ernesto Saboia, o relator, e a conselheira Soraya, que fez um voto em separado, encerrar o debate sobre a quantidade de recomendações que estavam fazendo ao governo do Estado para que ele corrija algumas falhas. Vamos ouvi-los. A questão aqui é que, assim, quando se trata de governo, de conta de governo, não é faca nos peitos. Eu sei. Quando se trata de conta de governo, é orientando. Eu estou orientando, olha, presta atenção, o que está acontecendo aí? Por que está esse número que, à primeira vista, assusta? Mas quando você vai lá no Alberto Seif, você vê o serviço que ele presta. Quando você vai no Hospital de Messejana, Hospital Saúde Mental, quando você vai no Saúde Mental, é uma coisa complexa, não é fácil. Tratar com as pessoas com doença mental é muito difícil. E aquele hospital presta, eu tenho exemplos de
e pessoas mais humildes que são bem atendidas lá. Quer dizer, o hospital, o do coração também é a mesma coisa. Então, assim, é uma coisa complexa. Eu não posso botar a faca nos peitos agora. Tem que ser uma coisa... E é essa orientação que eu faço colocar. O conselheiro Patrício também concorda com a recomendação? Eu Conselheiro acato as duas recomendações da conselheira Patrícia quanto à ouvidoria, que aí contempla um pouco do que a conselheira Soraya, e também não entra em choque com essa a chamada 9 aqui, que eu estou chamando, e também a questão da primeira infância, que eu realmente comi mosca aí na primeira infância. Eu agradeço, mas é porque também precisa incluir na redação. Eu acho agradeço a conselheira Obrigada, conselheiro. Porque o presidente não vota só em caso de desempate, mas a conselheira lembrou aí da primeira infância e fez... faço minhas as palavras de Vossa Tem Excelência. 4 defensores da primeira infância aqui, viu? Tem 4. Hoje eu conheci mais um, que eu não sabia. O conselheiro Adilberto fez um artigo sobre essa questão. Eu quero só dizer que acompanho também a conselheira Patrícia. Então, no meu, eu vou acrescentar, eu vou permanecer com as minhas, só por uma questão de que realmente se reforce essa questão. Como o meu voto está, a declaração, só para que você tenha uma ideia, são 55 folhas, onde eu trato de todos esses pontos e de todas essas questões que foram colocadas. Então, eu vou, para reforçar o ponto de vista e para que o próprio Executivo possa examinar essa questão com os detalhes que eu coloquei, tá certo? É que eu vou permanecer com elas, mas acatando as da conselheira, não tem um problema em ficar vencido, já está como declaração de voto, tá certo? Para colocar essas questões, porque eu reputo extremamente relevante, como adoto as da conselheira Patrícia, como minhas, pelos mesmos fundamentos colocados. Ok. Conselheiro Valdomiro, de acordo com as recomendações da Patrícia, conselheira Gilberto também. Então, colhendo os votos aqui, fica decidido por unanimidade a aprovação das contas com ressalvas, aprovadas também as recomendações por unanimidade, as recomendações do conselheiro Ernesto, fica vencida e da conselheira Patrícia, ficando vencida a conselheira Soraya só quanto a algumas recomendações que não foram acolhidas, algumas, e que vão fazer parte da sua declaração de voto. Isso, estão fazendo parte. Então, de 35, só resumindo, de 35 viraram 38, tá? A minha são 40, olha aí. Viraram 38, porque... sim, mas 35 está aumentando mais. Inclusive as duas as 3 da SESEX e mais 3 agora que entraram aí, a 9 reformulada e a 1 e a 2 da conselheira Patrícia. Então, fica decidido nesses termos, o parecer prévio emitido nesses termos que foram aqui relatados. Agradeço aí a... Bom, essa sessão especial da Assembleia, do Tribunal de Contas do Estado, que examina o relatório de um dos conselheiros, todo ano é sorteado um conselheiro para fazer essa avaliação das contas de governo do governador. Então, ao fim dessa sessão, o tribunal decide pela aprovação, pela recomendação. Até porque a recomendação do tribunal pode ser aceita ou não pela Assembleia Legislativa. Porque o julgamento das contas do governo é um julgamento político, diferentemente do julgamento das contas de gestão. As contas de gestão são de responsabilidade de cada um dos secretários do governo. Essas contas, o tribunal julga, ele decide se aprova ou não. Pode determinar alguma pena para o secretário ou não. Nas contas de governo, ele só faz emitir um parecer técnico, que a Assembleia acata ou não. Geralmente, a Assembleia não tem acatado. Como dissemos ontem, esse relatório, em relação às contas de governo do Estado, ele tem um peso diferente em relação às contas de governo dos prefeitos municipais. As câmaras municipais
ao julgá-las, também as contas de governo dos prefeitos, o julgamento é político da Câmara Municipal respectiva. Mas lá, a Câmara tem que observar o relatório do Tribunal de Contas do Estado. Se o tribunal, por exemplo, recomendar que as contas do ex-prefeito Vitor Valim de Caucaia, referentes ao ano de 2024, sejam rejeitadas pelos vereadores, eles terão que rejeitar as contas, sob pena, ou melhor, a não ser que a maioria superior a 2/3 da composição da Câmara rejeite o parecer do Tribunal de Contas. Assim, o peso do relatório do Tribunal de Contas para as contas dos prefeitos, contas de governo dos prefeitos, tem um peso significativo. Se o tribunal recomendar a desaprovação, os vereadores só poderão aprová-la se obtiverem mais de 2/3 de votos a favor dos vereadores. Esse processo vai ser, das contas de governo do governador Elmano, vai ser encaminhado à Assembleia, provavelmente na próxima semana. E daqui mais uns 2 meses, lá próximo do encerramento do período legislativo deste ano, aí os deputados decidem votá-la e, com certeza, irão aprová-las. Até porque as recomendações, as 38 recomendações, são importantes para que o governo do Estado faça algumas correções. Mas essas correções serão em relação às contas deste exercício de 2025, que só serão analisadas no próximo ano, em 2026.